Amém? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a nossa sexta aula, que é discipulado. Vamos entender que o discipulado que nós vamos falar não é o discipulado normal que às vezes a igreja propõe. Às vezes a igreja propõe fazer um discipulado com todas as pessoas. Tá? Mas nós aqui vamos falar hoje, nós estamos falando de uma reunião de líderes, então a nossa matéria de hoje vai ser discipulando um sucessor, discipulando uma pessoa para assumir o seu lugar. Tá? Que é importante que a gente já estudou, né? Que é importante que a gente forme outras pessoas, outros líderes. Então essa é a nossa missão. Não vamos misturar com o discipulado que normalmente se é feito na igreja, com várias pessoas. Tá? Aqui você vai escolher uma pessoa ou duas pessoas, vai depender de você, se for um casal, às vezes duas pessoas, mas você vai escolher. Então nós vamos falar sobre alguns critérios da escolha e como fazer. É importante que você saiba essa diferença, tá? Você vai discipular uma pessoa que possivelmente poderia ficar no seu lugar no ministério. Você está criando um sucessor. Tá? Então, assim, é importante deixar claro isso daqui, tá? Tá bom? Então vamos ao conteúdo da aula, tá bem? Vamos falar o que é um discípulo, né? Porque às vezes a gente não está acostumado a falar sobre isso. Então, às vezes, a gente tem a ideia, quando a gente fala assim, eu vou discipular, eu tenho um discípulo, a gente começa a achar que é algo que a gente está criando uma soberba, tá? Então, assim, discípulo é algo bem simples, tá? Eu vou ler para vocês aqui um resumo do que é um discípulo. Um discípulo é um estudante. Um discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e práticas de outro. A palavra discípulo, como disciplina, vem da palavra latina discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Consequentemente, aprender é disciplinar-se. Por exemplo, se alguém quer avançar nas artes, nas ciências ou no atletismo, precisa disciplinar-se e aprender e seguir os princípios e fundamentos dos melhores mestres nessas áreas. Assim foi e ainda é com os discípulos de Cristo. Até hoje, o que nós vamos passar para os nossos discípulos são os ensinamentos de Cristo. Essas pessoas, nós estamos treinando, nós estamos oferecendo a nossa experiência para que elas sejam discípulos de Cristo, não os nossos discípulos, ok? Vamos também deixar claro isso. Tudo que nós vamos falar aqui é para que a pessoa seja dependente e discípulo do Senhor, não é nosso, tá bom? Então vamos lá. Durante todas as nossas aulas, falamos sobre as características de um bom líder e mencionamos que uma das tarefas é formar um sucessor ou preparar nossos liderados da melhor maneira possível para que ele possa aprender e replicar, mesmo não sendo o nosso sucessor. Hoje iremos recapitular alguns tópicos anteriores e focar no discipulado do seu ministério. O que nós vamos fazer agora é que você, líder, seja qual for o seu ministério, você comece a focar em alguém para que faça a sua sucessão. É do seu ministério que nós estamos falando, tá bom? Então vamos aqui ao próximo vídeo. Nós temos que ter um texto bíblico para apoiar o que nós estamos falando, né? Então nós vamos ler aqui, é pela segunda vez que a gente lê esse, mas é que esse ele traz muita informação para a gente já explicou em vídeos passados, tá? Segundo Timóteo 2, do 1 ao 3, diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Bom, Paulo aqui está sendo bem claro, né, que nós temos que procurar
pessoas fiéis que estejam no mesmo propósito para que a gente possa transmitir as informações que nós recebemos, formando assim os nossos sucessores e os nossos discípulos, tá bom? Uma dúvida que você pode ter é quem do meu ministério poderia ser meu sucessor? Às vezes a gente tem simpatia por um ou por outro, mas não significa que a nossa simpatia ela vai trazer para o nosso ministério aquilo que ele realmente vai precisar ou que está precisando. Então, assim, nós temos que deixar de lado um pouco a simpatia neste momento, tá? E a gente tem que adotar alguns critérios, tá? Para que a gente possa escolher bem. O sucesso do nosso sucessor ou do nosso ministério futuro depende de uma boa escolha, tá? É a mesma coisa quando acontece no nosso casamento. Para a gente ter um bom casamento, nós temos que escolher bem. Então, assim, às vezes não é rapidinho, não é de uma maneira atrapalhoada, a gente tem que ter critérios para a gente poder escolher bem e saber que no futuro nós teremos, no caso, uma boa companheira ou companheiro, e neste caso aqui agora, um bom sucessor para levar avante o meu ministério. Então nós vamos ler algumas coisas aqui. David Cornfield nos dá algumas informações sobre como escolher seu sucessor para discipular. Atenção, estamos falando em sucessão de ministério, não discipulado regular da igreja. Já falei no começo e estou repetindo, porque pode ser que a igreja promova discipulados internos que não é exatamente esse que nós estamos falando. Tá? Então, assim, o que a igreja vai falar em algum momento para divulgar ou para a gente fazer discipulado interno não significa este. Essa é a escolha do nosso sucessor. Nós somos os líderes do ministério, então nós vamos escolher e preparar uma pessoa para ser o nosso sucessor ou que a gente o envie ele para alguma outra atividade. Tá? Uma boa escolha é 50% de sucesso. 2, não tenha pressa. Jesus só escolheu seus 12 depois de algum tempo caminhando junto com muitos. E dos 12, somente 3 estiveram em momentos especiais. Então, assim, não vamos nos precipitar. Por quê? Porque vai requerer investimento. Você vai investir seu tempo, você pode até em alguns casos, investimento financeiro. Então, assim, não vamos nos precipitar, tá? Vamos escolher bem, tá? E quem vai nos ajudar nessa escolha é o próprio Senhor, tá? Mas vamos continuar lendo aqui. Então, não é velocidade nem quantidade, mas a escolha certa no tempo adequado, tá bom? Então, assim, não tenha pressa em escolher, mas você já tem que ir começando a procurar. Você já tem que começar a verificar no teu grupo quem poderia ser a pessoa que vai te substituir, tá? Ou você enviar para uma outra missão, ou para te ajudar no seu ministério que está crescendo, tá? Então, assim, é muito importante que você tenha essa consciência. É necessário o crescimento, e o crescimento é necessário que pessoas fiquem mais próximas de você para você delegar. Próximo aqui. 3. Padrão. A pessoa escolhida tem que ter um padrão quanto à visão e comprometimento junto a você. Bom, você não pode escolher uma pessoa que está totalmente alheia ou discordando do seu comportamento, da maneira com que você está fazendo. Tá? Então, assim, se você está precisando de alguém que vai pegar da onde você parou e vai continuar e vai melhorar o que você está fazendo, você não pode pegar uma pessoa que está totalmente fora da tua visão. Tá? Então escolha bem uma pessoa que esteja dentro do teu propósito e da tua visão. Converse bem, explica. Como que você consegue saber se ela está dentro do propósito e da sua visão? É quando você pede algumas coisas e a pessoa faz. A pessoa ela não discute com você as coisas, mas ela está a fim de colaborar com você. Então ela está dentro da tua visão. 4. Tem que valer a pena investir.
O resultado deste tempo que você está investindo, em teoria, deverá ter retorno com seu discípulo, replicando com outros. Um discípulo, ele não se forma da noite para o dia. Vai ser necessário investimento de tempo nele. Tá? Jesus, antes dos primeiros discípulos serem levantados, Jesus percorreu com muitos outros pelo menos uns 12 a 18 meses antes dele escolher aqueles que estariam realmente junto com ele na caminhada. Vários estavam na caminhada, mas para eles selecionar foi um tempo que se passou. Ele estava com as pessoas e ele observava as pessoas. E aí, depois de um tempo, quando ele já tinha uma visão de quem poderia levar à frente o ID, então aí ele nomeou essas pessoas e elas se tornaram os seus discípulos. E dos seus discípulos, que eram 12, 3 presenciaram cenas que foram só esses que presenciaram. Então tinha um propósito. Então 12 foram escolhidos e 3 eram mais próximos, que eles presenciaram por algum motivo que o Senhor o escolheu. Tá? Outra, observe se a pessoa que você está orando segue suas instruções, se esforça em fazer. A perfeição não será alcançada no primeiro momento, mas a busca terá que ser constante, sua e dela. Perfeição nós nunca vamos encontrar, assim, a gente vai buscar. Perfeição é uma meta, né? Então, assim, é uma meta. Eu vou buscar a perfeição, eu vou buscar fazer o meu melhor sempre. E o meu melhor sempre não significa que seja a perfeição. Então, o que você tem que observar nessa pessoa que você vai escolher que você está orando, tá? O Senhor vai mostrar para você quem é, tá? Então, assim, você está orando. Se essa pessoa segue as suas instruções, se esforça em fazer, não significa que ela faz tudo certinho, mas ela se esforça em fazer. A perfeição não será alcançada no primeiro momento, mas a busca terá que ser constante, sua e dela. Escolhendo o seu discípulo, vamos ler mais um versículo aqui. Está em João 17, do 6 ao 9. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Importante, tá? As pessoas que entraram no seu ministério, que estão trabalhando com você, e você está orando, e você vai escolher uma pessoa para ser o seu discípulo, o seu aluno, tá? Então, assim, entenda que essa pessoa foi o Senhor que está te colocando na tua frente. Olha lá o que você vai fazer. Olha lá a responsabilidade que você tem com essa pessoa. Tá? Então, assim, olha as palavras de Jesus aqui, tá? Para ele, assim, conversando com o Pai, né? Falando, olha, foi tu que me destes. E da mesma forma, você tem que entender que essas pessoas que entraram no teu ministério, foi o Senhor quem deu. Essa pessoa que você vai escolher, que você está orando, e vai ser, o Espírito Santo vai te mostrar quem é, e você vai trabalhar, é o Espírito Santo que está te dando, é o Senhor que está te dando. Então presta bem atenção em como você vai agir, que você tem uma responsabilidade muito séria, tá? Primeiro, eu vou insistir em dizer que essas pessoas não são o nosso discípulo, não é o seu discípulo, tá? É o discípulo de Jesus. O que nós temos é que levar para ele a palavra de Deus, nós temos que levar a palavra de Jesus, então nós temos que colocar como se a pessoa tem que sair de lá, ou dia a dia caminhar, mirando, olhando, não é você e não a mim, é olhando o Deus, Jesus.
tá? Então, assim, nós temos que prestar bem atenção, tá? Nós somos os professores, mas o objetivo e o foco que nós estamos levando para eles não somos nós. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, sempre, sempre será a palavra. E o foco principal é Jesus. Ponto nessa parte, tá bom? Observações. Não se discipula alguém que não tem tempo para buscar a Deus, de aumentar o seu relacionamento com o Pai. Então, esta é uma das condições. Se o discípulo não a aceitar, então o trabalho pode ser vão. As respostas para todas as perguntas que virão estão no relacionamento com Deus. Se ele não está disposto a ter um relacionamento com Deus, é uma escolha arriscada para você, tá? Ele tem que ter um compromisso, tá? De buscar, e você vai ajudar ele, você vai orar junto e buscar junto. Isso que é um discipulador, tá? Não é você falar para ele fazer, é você fazer junto com ele, tá bom? Vamos deixar claro isso daí. Mas se ele não tiver disposição para isso, você vai ter que repensar, tá? Você vai ter que ter uma conversa, você vai ter que explicar, a pessoa vai ter que entender o que ela vai ter que fazer para poder dar certo, ela tem que estar disposta a fazer isso, tá bom? Ele tem que ser dependente de Deus e não dos homens, tá? Tudo que você falar, tudo que ele que você ensinar para ele, ele tem que ter dependência do Senhor, não é a tua resposta, não é você dizer se ele pode fazer isso, se ele não pode fazer isso, você não tem essa função, tá? Então, assim, você tem a função de colocar ele na dependência de Deus. Ele vai orar, vai pedir, vai clamar, seja qual for a situação, mas é o Senhor quem vai dar a resposta, não é você. Você tem que criar o hábito de falar, vamos orar por esta causa. Discipulador e discípulo oram juntos. Incentiva a procurar a resposta na Bíblia, sobre os assuntos ou necessidades. Aprender a dizer, vamos orar por isso. E aprender a esperar as respostas. Começa a ensinar. Você já deve ter tido experiência suficiente para saber que as respostas, elas não, nem sempre elas vêm imediatamente. Você tem experiência para saber sobre perseverança, você tem muita experiência para poder explicar para ele que às vezes não é o nosso tempo, é no tempo de Deus. Então você vai continuar dessa forma. E vocês vão buscar resposta na Bíblia. É algum problema X? Então vão buscar resposta. Você, como mais experiente, como ensinando o seu discípulo, então você vai ter que correr na frente, buscar na Bíblia para você depois conversar com ele e falar o que você encontrou na Bíblia. Ora, vai buscar sempre no Senhor a resposta e depois você vai continuar com ele, mas sempre orando junto, tá bom? Mais um slide aqui. Ensine com exemplos. Deixe que o discipulando ou o discípulo, né, veja em você aquilo que você está orientando ele a fazer. Ele tem que ver em você aquilo que você orienta ele a fazer. Não caia nessa de falar para ele fazer algo que você não faz, tá? Não caia nessa, tá? Ele tem que ver em você algo que você faz. Você está falando para ele fazer, mas ele vê em você que você faz. Senão, a gente já leu, né? A gente já teve essa aula, senão você vai ser uma farsa, tá? E toda farsa um dia cai por terra desmascarado. Então, assim, você não pode correr esse risco. Você tem que falar para ele aquilo que você faz, tá? E se você não faz, aqui nós somos todos líderes, tá? Se você não faz e chegou à conclusão de que você vai ter que falar para ele fazer, então, rapidamente, então é ele que está te ensinando, tá? Então, que bom, você não vai comentar nada, não vai falar nada, mas você reconhece que você, nesse tema, você está em déficit, então você vai começar a melhorar. Então, o discipulado, tá? O discípulo,
Não que ele vai falar para você fazer, mas quando você estiver orientando ele, muitas das vezes você vai reconhecer que você não faz aquilo. Não há nenhum problema, desde que você reconheça e comece a fazer. Tá bom? Problema vai ser se você reconhecer e deixar do jeito que está, não fazer nada. Aí você é um problema, você é uma farsa. Você pode aprender com o seu discípulo? Sim, tá? Você pode, porque é nas perguntas que ele vai fazer que você vai se olhar no espelho. Às vezes ele vai te fazer uma pergunta que você vai se confrontar. Então ele pode te ensinar? Pode. Só que talvez você não vá dizer isso para ele, você me ensinou alguma coisa parecida. É suficiente você reconhecer, você mudar, e a partir daquele momento você se transforma junto com o seu discípulo. Então você aprende também junto com ele, tá? Uma pessoa sábia, ela aproveita as oportunidades para enriquecer o seu conhecimento, tá? Então, se você se viu numa situação onde você vai orientar ele, mas você não pratica aquilo que você orientou, reflita, reconheça que você também precisa mudar, mude junto com ele, tá? Cresça, cresça. Só assim você se tornará um líder melhor. E você estará ensinando alguém a ser melhor do que você. Amém? Ser exemplo não significa ser santo ou ter todas as respostas. Significa que você é homem sujeito a falhas, mas você está em constante busca da santidade. Tá? Você não é santo, mas você está em constante busca da santidade. Tá? Então não ensine, não passe, não coloque uma capa de santo, de santidade, porque você é homem e é falho, tá? E, então, assim, coloca um pouco de humildade em dizer que você também pode errar, tá? Só que você está buscando acertar. E se você errou, você é humilde o suficiente e sábio o suficiente para reconhecer e mudar, tá? Pedir perdão, reconhecer e mudar. Você não é super-homem. Você pode ter mais experiência que ele em determinados casos e assuntos. Sua vivência pode encurtar distância. E sua fé e sua determinação em ser sempre melhor é o seu maior exemplo. Tá? É isso que você tem que mostrar. Você é uma pessoa que erra, comete erros, falhas, mas você tem determinação para sempre melhorar. Esse exemplo você tem que passar para ele. Não um exemplo de ser super-homem, ter todas as respostas, ser o cara mais sábio do mundo, e tudo que você falar é para ele seguir. Não, você é homem, você falha, você erra. Reconheça isso o quanto antes, para que você não corra o risco de orientar mal o seu discípulo. Tá? Ensina a ter humildade, ensina a reconhecer o erro e ensina a superar o erro, tá? Sempre, sempre. Isto é um bom ensinamento que você pode passar para esse discípulo. Uma outra recomendação e observação para vocês. Nunca seja juiz. Crie condições para que o discípulo possa se sentir à vontade em expor suas dificuldades. Precisa ter um clima de confiança. Só assim o relacionamento será verdadeiro e as lições aprendidas. Nunca deixe público o que lhe foi confiado em particular. Para de fazer fofoca. Assuntos mais difíceis, procurem os líderes da igreja para uma melhor orientação. Note que muitos desses tópicos que estão sendo levantados, nós já falamos em aconselhamento, nós já falamos em outras situações das aulas que nós tivemos. Mas é isso mesmo, eles se repetem, porque aquilo que nós aprendemos em outros pontos e tópicos, tá, de liderança, nós estamos agora aplicando na prática com o nosso sucessor. Então, todos os tópicos anteriores, eles serão utilizados.
tá? Não é que cada tópico, cada aula anterior é uma aula independente. Não, elas vão se juntando todas e quando você estiver instruindo o seu liderado, o seu discípulo, você vai ter que replicar tudo aquilo que você aprendeu. Então, assim, é importante que nessa sexta aula que nós estamos fazendo, alguns tópicos sejam replicados para poder fixar na nossa mente como nós devemos fazer. Então, é isso, tá? Nunca exponha o seu sucessor, o seu discípulo, nunca exponha ele. Você pode estar pondo em risco algo muito sério no seu ministério, tá bom? O próximo slide aqui, ele é um pouquinho longo, mas vamos falar devagar, tá? Inclusive, essa aula, né, de discipulado, ela tem poucos slides, porque ela requer mais explicação do que slide. O ideal seria realmente o presencial, para nós tirarmos dúvidas, tá? Mas nós vamos fazer essa aula e depois as dúvidas nós vamos dar um jeito de tirar numa próxima, tá bom? Então vamos lá. Dicas. Se possível, inclua um item em seu orçamento familiar para um tempo semanal com o seu discípulo. Discuta esse assunto com a sua esposa, caso seja casado, ou vice-versa. Ela será importante nesse processo, caso o discípulo seja casado também. Então, assim, você vai conversar com a sua esposa, tá? Se você for solteiro, ok, mas se você for casado, você vai ter que conversar com ela, com a sua esposa ou com o seu marido, no caso de uma mulher, né? Vocês terão que ter uma harmonia. Eu não sei qual é o comprometimento do seu cônjuge numa situação dessa, mas você vai ter que avaliar. Se o seu cônjuge estiver junto com você, as chances são muito maiores de dar certo. Tá? Por quê? Porque às vezes vai demandar um café em sua casa ou um café na casa desta pessoa. Essa pessoa pode ser casado ou casada. Então, assim, seria correto que vocês fossem em casal também, tá? Se for solteiro com solteiro, ok, vocês podem se encontrar em outros lugares. Mas quando é casado, geralmente é importante que vocês adentrem na casa dele e eles adentrem a sua casa. Por isso que é importante que o seu cônjuge esteja junto com você nesse trabalho. Você não pode ter discórdia com ele, com seu cônjuge, neste momento. Tá? Então tenha uma boa conversa, uma boa reflexão sobre o que explica para o seu cônjuge, tá? Para que não haja discórdia entre vocês. Tá? E se possível, como às vezes vai vai demandar de um almoço, um café, um chá, a reciprocidade entre vocês e o outro casal, então vai haver um gasto financeiro. Então é importante que isso esteja previamente conversado entre o casal. Senão, você, dentro da sua casa, você pode ter uma discórdia e você não vai ter assim, um comprometimento, porque dentro da tua casa você já vai ter um problema para resolver. Então resolva antes, converse antes, explica o que é isso, explica como se faz e ganhe o seu cônjuge dentro desse processo. Tá? Você vai ver que vocês em conjunto vão ser mais efetivos, tá? Do que uma pessoa sozinha. Próximo tópico. Discipule sempre pessoas do mesmo sexo. Isso não tem nem o que ficar explicando, né, gente? Não vai homem discipular mulher e não vai mulher discipular homem, tá? Isso vai dar confusão no final. Então, assim, tente ser pessoas do mesmo sexo. Ah, mas puxa, a pessoa mais adequada para ser o meu sucessor é uma pessoa de sexo oposto ao meu. Cara, sinto muito, mas não vai poder rolar, tá? A menos que a sua esposa ou seu marido estiver junto, tá? Sozinhos vai ser BO isso aí, tá? Então, assim, a menos que você esteja em casal
tá? Você pode fazer isso, mas você vai estar junto com a sua esposa ou com o seu marido, tá? Não façam sozinhos aconselhamento, nem um treinamento como esse, um discipulado com pessoas de sexo oposto, tá? A menos que seja um casal e sua esposa esteja sempre presente como casal. Ponto. Próximo. Veja o que você e o discípulo ou discípula têm em comum sobre lazer, cultura e faça de uma forma que façam juntos. Então, por exemplo, a pessoa faz uma caminhada de manhã ou à noite. Se encaixa, vai fazer uma caminhada junto. Pode ser bom para você também, a gente tá precisando, né? Emagrecer, fazer um pouco mais de condicionamento físico. Então, assim, a pessoa gosta de ir no cinema. Comece a marcar também para vocês assistirem bons filmes, tá? Comece a incluir o lazer da pessoa, a cultura da pessoa, coisas onde você possa fazer junto com ela. É importante que vocês comecem a estar mais juntos, tá? Principalmente se for casal, maravilha, porque vocês vão sair de casa, vai ficar até um ambiente legal, tá? Então, assim, mesmo que vocês não se conheçam no começo, né? Mas vocês podem ter muitas afinidades depois, vocês vão descobrir isso posteriormente. É bom, tá? Próximo tópico. Você já os conhece. Então, já se formou uma amizade, mesmo que não seja uma grande amizade por hora, mas ela irá evoluir com a aproximação de vocês. Compartilhe sobre sua própria vida. Então, assim, quando você estiver conversando com ele, não deixa transparecer que você é um investigador da vida dele. Começa a passar para ele que você é uma pessoa também com problemas, com soluções, é uma pessoa que também está sujeita às coisas. Compartilhe um pouco dos seus sucessos, dos seus fracassos. Então, assim, você se torna uma pessoa mais igual e mais fácil da pessoa se abrir a você. Não seja o suprassumo, tá? Que você tudo pode, tudo acontece, tudo dá de bom para você, tudo dá certo para você, né? Então, assim, a pessoa tem uma visão sua que não é verdade, para começar, né? A gente não tem só sucesso, a gente tem fracassos, a gente só não tem vitórias, a gente também tem derrotas. Nós somos humanos e no mundo nós temos aflições, está escrito na Bíblia. A menos que a Bíblia esteja errada, nós temos também. Tá? Então nós podemos transparecer que nós somos normais igual eles, e isso vai facilitar o entrosamento entre todos nós. Né? Aqui está assim, um outro tópico. Procure maneiras de ter conversas espirituais. Talvez vocês decidam ler a Bíblia em algum outro livro cristão juntos. Ore com eles. Com eles ou com ele, né? Então vamos colocar aqui. Sempre você vai puxar todo tipo de encontro que vocês tiverem, né? Puxa. E aí é você que tem que ser criativo para isso, tá? Puxa alguma coisa para o lado espiritual. Puxa para que vocês tenham um argumento para vocês orarem, um argumento para vocês buscarem a Bíblia, leiam um trecho, vão conversar a respeito dele. Tá? Isso vai fazer crescimento espiritual. Isso vai mostrar para ele que ler a Bíblia e buscar a Deus é bom. Deem risadas juntos, façam as coisas juntos e tenta. Você é uma pessoa, você é um líder. Você é uma pessoa esperta, tá? Então, assim, tenta ser criativo, tá? Supere, mesmo quando você não gostar de algumas coisas, se você vê que isso vai ser bom, faça. É uma boa causa e é necessário, tá bom? Não é só o seu gosto, né, que tem que ser respeitado, né? Vamos lá. Dependendo das situações no seu lar, convide a pessoa para visitar sua casa ou passar tempo com a sua família. Deixe que ela veja como você vive. Tá? Então, assim, proximidade, vocês serão amigos, vê como que isso faz, ele vai ser seu sucessor, ele tem que ver mais coisas de você. Ele tem que enxergar além daquilo que você fala. Ele tem que enxergar outras coisas para que você possa transmitir valores para ele. E espero que nós, né, tenhamos. Né? Próximo.
Procure maneiras de orar pela pessoa durante a semana, individualmente, e ou com sua esposa. Se é casado, você e sua esposa orem pelo seu discípulo, ou pela família, ou pelo casal. Você e sua esposa orem juntos. E você estimula ele a que ele ore também com a esposa dele. Vocês podem até marcar um horário para que vocês, no mesmo tempo, dá um oi no zap para ele lá e fala, opa, vamos orar. E você dobra o joelho e ora por ele. Ora pela família dele. Tá? Então, assim, e ele também do lado de lá. Tá? Então, assim, isso é legal para você ter proximidade. Tá? Vocês vão ter um relacionamento melhor. Eu não sei se você já fez alguma vez um discipulado da forma com que nós estamos falando. Eu não sei nem se você já teve, alguém fez com você, ou se você já fez com alguém. Isso pode ser algo novo. E daí? Isso pode ser algo que, independente de você ter alguém ter tido com você, é algo que todos nós estamos aprendendo para fazer com alguém. Se nós vamos ser os primeiros a fazer, mesmo nós não tendo tido a experiência de ter alguém feito conosco, e daí? Nós não temos que ficar preocupados com este detalhe. Nós não temos que ficar preocupados do porquê ninguém fez comigo ou alguma coisa parecida. Nós estamos tentando ser melhores. Nós estamos tentando ser líderes de uma nova geração que está surgindo dentro da igreja. Nós estamos buscando algo diferente. Nós estamos vivendo um momento que exige algo diferente. Nós estamos vivenciando famílias sendo destruídas. Nós estamos vivenciando pessoas dos nossos ministérios se afastando. Nós estamos vendo pessoas se entregando ao mundo. Tudo está sendo diferente. O mundo mudou e está ficando diferente. Nós temos algumas escolhas. Ficarmos sentados e falando, eu não sei, ninguém me ensinou, nós temos essa escolha. Mas não é isso que nós estamos tentando fazer aqui e não é isso que o Senhor espera da gente. O Senhor espera que a gente seja ousado. O Senhor espera que a gente seja fiel. O Senhor espera que a gente busque-o. Porque a palavra diz que nós vamos encontrar. Então, assim, nós temos duas escolhas. Ficar assistindo pela televisão as catástrofes que estão ocorrendo, ou nós nos postarmos como sendo alguém que vai fazer a diferença. Já foi falado várias vezes na igreja que em tempos de crise a igreja sempre cresceu. A igreja passa por problemas de crise desde quando Jesus foi crucificado. E a igreja foi perseguida. E toda vez que ela foi perseguida, ela cresceu. Vocês acham justo que isso não aconteça no nosso ministério? Vocês acham justo agora, quando as pessoas mais precisam da gente, a gente fique se acovardando com desculpas para não fazermos? Eu não sei quanto a você, mas para mim, tudo isso que está acontecendo agora, da pandemia, é só uma pequena demonstração do que está por vir. E o Senhor tem permitido que a gente passe por situações que muitos de nós, nunca passamos, para que a gente aprenda. A gente está tendo dor de perda de parentes, nós estamos tendo
situações de hospital, de nós vermos que o dinheiro não compra tudo, de que as pessoas com muita condição estão morrendo igual as pessoas de baixa condição. A gente está vendo a fome, a gente está vendo guerras agora lá em Israel. A gente está vendo o mundo entrando numa situação que pode piorar isso. As profecias dizem que vai chegar um tempo que vai ser muito pior. Só que nós não sabemos quando é esse tempo. Mas eu creio que o Senhor já está nos preparando para eles. Ou nos dando condições para nós ensinarmos aqueles que estão vindo depois de nós, para que eles fiquem mais preparados. Se não for no nosso tempo agora, que a gente ensine os que estão vindo depois de nós a ficarem mais fortes, para que eles possam passar. Porque o que está vindo por aí é pior e mais grave. É uma oportunidade que está sendo nos dada. Então, o que se espera de nós? Que a gente cumpra o nosso papel. O que se espera de vocês? Que todos nós cumpramos o nosso papel. Ou vocês pensam que nós estamos ocupando esse cargo de liderança porque caiu do céu? Não. Nós vimos no texto que nós lemos, quando o discípulo vem, o discípulo é de Deus. Deus envia para a gente. Tá? Então, assim, o que nós estamos fazendo na igreja foi Deus que nos colocou lá. É Deus que está falando para a gente tomar atitude. Então, o que nós estamos esperando? Nós fizemos 6 aulas. 6 aulas que nós fizemos, onde nós aprendemos algumas situações que nós temos que fazer com as pessoas que estão debaixo do nosso ministério. O que se espera que nós façamos? Tudo o que foi falado. Que a gente ensine, que a gente corrija, que a gente treine. Tá? É isso que se espera de nós. Então, o que nós vamos fazer com tudo isso? Já falamos. Escolha o seu sucessor. E você vai discipular ele para o crescimento do teu ministério. Ore, não precisa ser rápido. Se você nunca pensou nisso antes, você nunca pensou em fazer isso antes, não há problema. Mas comece agora. Comece a observar no seu meio, no seu ministério, quem poderia assumir o seu lugar. E você vai treinar essa pessoa para que ela realmente possa e que ela seja forte, porque ela não vai somente ser o seu aluno, ela vai também aprender a fazer aconselhamento, ela vai aprender a lidar com conflitos, você vai ensinar para esta pessoa tudo o que foi falado nas aulas anteriores. Você vai aproveitar esses vídeos que estão aí e você, quando estiver fazendo treinamento com ela, você pode colocar os vídeos também para que ela aprenda. Ou você ver os tópicos de interesse e de importância e você aplicar junto a ela. Tá? Mas é importante que ela comece a aprender tudo o que você está aprendendo. No tempo certo, na hora certa. Mas nós temos que fazer. Se você nunca fez ou nunca fizeram com você, agora é a hora de você fazer, independente de qualquer coisa. Seja ousado, ore e faça. Não se espera nada menos de vocês. Tá? Nem com desculpinha. Tá? Então, assim, se você está aí, foi te confiado algo. Já falamos sobre isso nas aulas passadas. Foi te confiado algo. Então, valoriza aquilo que foi te entregue. Passe para o próximo e ele também, ensina ele a fazer isso também quando chegar a hora dele. Amém? Esse vídeo nós encerramos aqui. Ele teve muito mais conversa do que textos, né? Mas é que esse tema é dessa forma. É muito complicado você ter muito texto para isso.
Então, o que nós estamos dizendo para vocês? Vamos fazer juntos, aprender juntos. Se tiver dúvida, procure os pastores. Pode me procurar. Eu também, se eu não souber, eu vou tentar aprender. Junto com vocês, eu vou aprender. Eu estou aprendendo, a cada vídeo que eu faço, eu estou aprendendo, gente. Tá? Não é algo que eu sabia, não. Eu estou aprendendo para poder passar. Então, assim, eu digo para vocês que, recentemente, o vídeo nosso de aconselhamento foi usado numa situação, numa família, e lá com a pastora Esther, e eu lembrei do passo a passo do aconselhamento para poder fazer o aconselhamento junto com a pastora com essa família. E vocês não sabem o quanto que foi útil isso para mim. Se eu não tivesse lembrando do passo a passo, eu teria dificuldade, porque essas coisas são assim, né? Principalmente com a pastora, né? Ela simplesmente chega e coloca a gente lá e a gente tem que se virar nos 30. Tá? Então, assim, mas foi... se eu não tivesse tido o conhecimento, eu não faria, eu não teria condições de nem começar a fazer o aconselhamento. Olha, mas para a honra e glória do Senhor Jesus foi algo legal e a família saiu muito feliz com a reunião. Então, o que eu diria para vocês? Nós temos que aprender, mais que aprender, praticar. Só assim nós vamos deixar de ser teóricos e vamos ser práticos. E nós estamos precisando ser mais práticos do que teóricos. Amém? Tenha um bom final de noite e até a próxima, se Deus assim o permitir. Até logo. A paz do Senhor a todos vocês.